Olá, é sempre um prazer renovado ter você comigo aqui no De Bem com a Vida. Você sabe que o nosso programa faz de tudo para lhe ver sorrir, de corpo e alma. E hoje o nosso programa não está bom, está espetacular. Nós vamos conhecer a relação estresse, imunidade e as falas sem filtro da boca. Vamos saber também o que a ciência descobriu e mantém escondido sobre a longevidade e jovialidade. Viver no ritmo da natureza pode ser um caminho para a longevidade? E também vamos saber sobre como aportar na primavera das PICs. Eu disse que o programa estava genial, então sorria, acomode-se, porque estamos no ar. Nós recebemos em nossa sala de visitas a cirurgiã dentista Elaine Camargo, a nossa colunista, escritora da maturidade, terapeuta integrativa, Regina Silveira de Freitas, e também outra terapeuta integrativa, Isabel. Isabel, quero que tu digas o teu sobrenome para mim não errar. Isabel Larian ou Larian, dá para escolher. Olha que chique, repete para nós. Larian ou Larian. Eu não disse que o programa hoje prometia, então eu quero muito que você preste atenção no recado dessas profissionais de alta excelência no mercado, porque eu tenho certeza que eles vão impactar positivamente na sua vida. Doutora Elaine Camargo, eu preciso lhe perguntar. A senhora é estomatologista, uma entusiasta da promoção de saúde, mas explique para nós o que vem a ser um cirurgião ou uma cirurgiã dentista estomatologista, por favor. Olá, uma boa noite a todos. Boa noite. É um prazer estar aqui mais uma vez. Inclusive, é muito importante essa mensagem, porque a maioria das pessoas, inclusive da área da saúde, desconhecem a função do estomatologista. Aqui no Brasil, o estomatologista é cirurgião dentista, mas em muitos países é uma especialidade médica também. Por quê? A estomatologia, ela vai além do que, historicamente, o cirurgião dentista atua em dentes, gengivas, mucosas. Ela estuda, analisa todas as doenças da boca, desse complexo aqui, e também manifestações de medicações, drogas, tratamentos que ocorrem na boca, assim como muitos diagnósticos podem ser dados precocemente de problemas de saúde geral pela análise que o estomatologista faz pela boca. Então, diagnóstico, tratamento e prevenção são as funções mais importantes que o estomatologista realiza, que vai além do complexo dente e gengiva. Não sei se resumiu. Se não entendeu, você pode mandar um recado para a doutora Elaine Camargo. Ela demora um pouquinho, mas ela responde, ela vai lhe explicar sobre... Responde, né? Respondo rápido até. Responde rápido. E assim, porque a gente precisa entender o que a ciência nos oferece para usufruirmos de todo esse conhecimento e essas possibilidades para trazer as pessoas de volta à saúde. Doutora Elaine, o que a boca nos revela sem filtro? Bom, mais do que nunca, a boca está revelando as consequências do estresse crônico. Porque sabe, Cristina, assim, nós vivemos com estresse. E o estresse, ele dá uma resposta rápida, porque ele vem para nos proteger de situações e até nos ajudar a sairmos de situações. Então, ele simplesmente estimula a ação de alguns hormônios, como a adrenalina e o cortisol. Só que o estresse crônico, ele interfere diretamente no nosso sistema imunológico. E aí
as complicações ocorrem. E na boca é onde aparecem os primeiros sintomas, que às vezes a pessoa fica acostumada com isso e não percebe que ela está sofrendo essas consequências causadas pelos hormônios. As glândulas salivares são afetadas, a mucosa não se renova adequadamente, dando chance para não só mucosites, aftas, como infecções oportunistas de vírus, bactérias e fungos, como a candidíase. Ela perde o paladar também, porque as papilas vão sendo perdidas. Então, muitas coisas ocorrem, assim, boca seca, que daí já também causa outros malefícios, ardência na boca, deixando a qualidade de vida alterada. A pessoa pensa que pode conviver com isso, mas não é necessário. É um sinal de que ela está sendo afetada pelo estresse. A gente poderia dizer que a boca ela nos envia sinais de alerta? Exatamente, muito bem colocado. É a campainha de que precisa de alguns cuidados. A gente trata diretamente, mas recomenda-se resolver o estresse. E daí que as terapias complementares, meditação, tudo isso vem a ajudar para superar essa situação, porque não adianta a gente dizer para uma pessoa, fique calmo, relaxa, é fácil, né? ela precisa de mecanismos, de ajuda. Então, esse é um dos caminhos que se recomenda, que fica dentro das nossas prescrições, inclusive. É a ciência e a espiritualidade, né, doutora Elaine, caminhando juntas para que a gente fique de bem com a vida. Aproveitando que nós estamos em companhia de duas terapeutas integrativas, Regina, queria que tu explicasse, dentro dessa esteira da ciência e da espiritualidade, o que vem a ser a lei do tempo natural. Então, Cris, a lei do tempo natural, ela veio justamente no momento em que a humanidade precisava parar um pouco, né, para rever alguns conceitos que nos levaram a uma vida de estresse, de ansiedade, de depressão, porque tudo está relacionado com o tempo, como a gente convive com esse chamado tempo, né? Ele não é nosso inimigo, mas a gente desconhece muito sobre ele, porque pensamos que o tempo é algo aqui da nossa 3D, né? Daqui da nossa vivência. Só da nossa dimensão, da nossa dimensão, dizer? Isso. Uhum. Só que o tempo, ele não cabe aqui nessa dimensão. Nem Einstein foi capaz de explicar o que era o tempo. Então, o tempo ele é de uma quarta dimensão, que a gente ainda não conhece, a gente não acessa. E a lei do tempo natural é um convite a nós voltarmos a ter uma vida conforme a nossa essência. E nós somos animais, como outros quaisquer aqui na Terra. Só que o homem, com o evoluir, né, com o andar da carruagem, digamos assim, ele foi invadido por uma contagem de tempo artificial, que é o uso do nosso calendário gregoriano, que do relógio, é o tempo mecanizado em detrimento do tempo natural. O tempo natural é o quê? É sol, é lua, é fases, é ciclos, né, da natureza, e nós nos desconectamos disso. E existem ferramentas para a gente voltar a se conectar. E que ferramentas seriam essas? Então, temos várias ferramentas, né? Mas principalmente existe ao redor do mundo, ao redor do planeta, pessoas imbuídas da troca do calendário gregoriano pelo sincronário, que é o sincronário da paz. O sincronário é uma das ferramentas. São outros calendários. Então, a gente falando... São outros tempos? Outras marcações de tempo para que as nossas amigas entendam. Isso, outras marcações de tempo. Então, o sincronário é uma ferramenta
que foi trazida por José Argüelles, um doutor, né, que descobriu, entre aspas, esse material lá no México, deixado pelos maias galácticos. E essa civilização, ela era ficcionada no tempo. Ela tinha mais de 17 calendários que ela utilizava. Tudo relacionado com o quê? Com os astros, com as marés, com elementos naturais. Então, ele nos trouxe esse conhecimento que hoje é difundido pelo Sincronário da Paz, pelo Instituto da Lei do Tempo Natural, que fica em Canela, na Nova Terra, que visa trocar o calendário, que a palavra calenda vem de cobrança de impostos, né? Que então a gente ficou muito material, para o sincronário, que é a sincronização do nosso ser sagrado com os elementos da natureza. E o outro uma segunda ferramenta assim muito utilizada é o calendário, o sincronário das 13 luas, que então também nos remete aos ciclos lunares, né? Que nós mulheres nunca esquecemos, eu gosto de falar isso, né? Que nós temos dentro de nós essa memória. Então a gente nunca se perdeu disso. Nós temos o nosso ciclo de 28 dias, né? Regina, eu quero chamar a Isabel na conversa porque ela afirmava com a cabeça e tanto as práticas integrativas quanto a lei natural do tempo, elas podem nos ajudar a buscar a quietude, a serenidade nesses dias de tanto tumulto que a gente vive? Com toda certeza, Cris. O importante que me parece é salientar de que até 1910 nós tínhamos esse saber tradicional instalado, né? Em 1910 começa o advento das drogas, né? Que a gente chama de remédios, entre aspas, que revolucionaram toda a parte comercial do planeta e hoje é o quarto poder do mundo. Então, quando a gente fala em ritmo natural, tempo natural, é o nosso tempo como seres humanos, criados à imagem e semelhança do Criador, em consonância com a natureza, e aí citando também a questão do matriarcado e patriarcado. Quando a gente estava no matriarcado, que se cultuava muito mais a igualdade, nós tínhamos a natureza como feminino cósmico. E nós estamos numa volta a isso hoje. E as terapias integrativas, elas nos convidam exatamente a nós sermos nós mesmos. Porque todo remédio, ele é um exocet. A gente utiliza ele, mas ele, de certa forma, ele causa alguma outra coisa dentro do nosso organismo. Coisa que não é boa. Quando a gente fala em terapias integrativas, a gente fala, em primeiro lugar, em prevenção, e em segundo lugar, que o próprio corpo e a própria pessoa têm as ferramentas para se curar. Uau! Tu estás falando de autocura. Exatamente. O papel do terapeuta integrativo, como nós conversávamos antes, ele vem trazer exatamente a tua consciência corpórea, de que tu não és só corpo, tu és mente, espírito. Existe uma conexão de cérebro com intestino, nós temos uma estomatologista aqui, então existe um cérebro no nosso intestino. E quem é que trabalha e leva isso tudo em consideração? Então, quando a gente fala em terapia integrativa, a gente fala em voltar ao natural. A alimentação natural, o tempo natural, né, as atividades naturais de essência do ser humano. Aí nós estamos falando em saúde. E eu sei que tu tens um convite que nos remete à saúde, que chama
A Primavera das PICs. Isto, Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, que aconteceu na Assembleia Legislativa nos dias 18 e 19, foi um sucesso total. A Regina foi uma das nossas palestrantes ilustres. Nossa colunista. Isso, e aí a gente realizou a terceira edição. A terceira. Né? E nós trabalhamos também com um movimento chamado Alvorecer Holístico, que leva encontros itinerantes para shoppings, para lugares, municípios, propagando as práticas, que hoje são 29 já no SUS, para que haja realmente na ponta, que é o ser humano que utiliza, né, os mecanismos para estar bem e para prever a doença, tenha acesso de forma mais tranquila e serena. É extremamente maravilhoso, e eu fico muito feliz de poder trazer essas maravilhoso. Maravilhosas que reúnem a ciência, reúnem a espiritualidade e um conhecimento ancestral. Muitíssimo obrigada, Isabel, por estar aqui conosco. A Isabel vai voltar. Agora eu te convido também a conferir o nosso comercial, que terá uma mensagem muito bacana. Voltamos com o nosso De Bem com a Vida. Quero contar interessante um fato que aconteceu. Eu estava no supermercado e uma senhora ficou ao meu lado e disse: eu sou de bem com a vida. E olha, eu fiquei tão feliz, porque o conceito que a gente está buscando difundir nesse programa, ele está ganhando robustez e, nossa, isso nos deixa de bem com a vida. Falando nisso, eu quero mandar um abraço aos nossos apoiadores, do Sindicato dos Nutricionistas no Estado do Rio Grande do Sul. Arte de Fazer Delícia. Você quer uma festa, um evento com experiências gastronômicas bem-sucedidas? Arte de Fazer Delícia. Quer andar bem vestida, saber um look certo, uma opinião consciente? Então, procure De Passeio, a moda feminina em todos os sentidos. Editora Coralina. 1, nós precisamos ler mais. 2, busque os títulos da Editora Coralina. Eles são perfeitos para cada tempo e, de preferência, no tempo natural, né, Regina? No tempo natural. E nós temos também uma dica de leitura para este final de semana que promete. Um tempo de primavera, primavera inspiradora, coisas da Arca da Velha, de Regina Freitas, a nossa colunista aqui no De Bem com a Vida. E tem também a Casa de Escriba. Chega! Quer fazer um livro? Não tem mais dificuldade. Liga para a Casa de Escriba e o pessoal vai lhe dar toda a assistência. Agora, assistência nós vamos ter também com o nosso convidado, o biomédico integrativo, doutor Antônio de Bortoli. Como vai o senhor? Tudo bom, Cris? O senhor está de bem com a vida? Sempre, né? Tem que estar. Doutor Antônio, de bem com a vida ficamos nós quando nós falamos sobre as novas possibilidades, esse elixir da juventude que o senhor tem ministrado na sua clínica. O senhor tem 2 práticas que nos deixam de bem com a vida. Em primeiro lugar, é um procedimento, né, que o senhor aplica, e eu tenho feito, que estimula o colágeno natural. E também tem uma erva que tem um nome muito complicado, astragala. Como é que é a pronúncia correta? Eu sei que eu já estou buscando a receita. Como é que chama essa erva? Erva da boa, né? Ou não? É da boa. É ótima. Como é o nome correto? Como é que é a pronúncia correta, que eu tenho certeza que a minha amiga e o meu amigo também vai lançar? Astragalo. Galos. Astragalo. É no plural, são vários galos. Astragalos. É do latim. Astragalos, do latim. É. O que é essa erva que todo mundo está buscando?
Nós conhecemos ela por Juan Key. De novo, doutor. Como é o nome? Juan Key. One Key. Não, essa erva é usada há milhares de anos já na fitoterapia oriental, né? Que, vamos dizer assim, no mundo nós temos 3 polos de uso de plantas. A China, que é o mais tradicional, se utiliza dentro da farmacopeia chinesa mais de 50 mil ervas. Nossa. Depois tem a Alemanha, que é pela parte do estudo, e o terceiro lugar está os Estados Unidos por uma questão de mercado, né? Sim, com um mercado gigante. Mercado gigante, então tudo flui para lá. Mas essa erva, ela é considerada a erva da longevidade. Maravilha. Ela fortalece o sistema imunológico, dá energia, cansaço, etc. É diferente um pouco do ginseng, né? O ginseng é uma erva que é mais famosa, vamos dizer assim. Mais conhecida, talvez. Mais conhecida, é. Aliás, eu até queria dizer que, não querendo falar mal, mas a maioria do que se vende aí não é ginseng. Uau! Não tem nada a ver com o ginseng. Depois o senhor vai nos explicar, então, como é que eu vou na farmácia e posso fazer a diferença, né? A primeira diferença vamos falar do ginseng, é ver qual que é a erva que estão te vendendo por ginseng. Mas como é que a gente vai... Tu pergunta o nome dela. Qual é o nome latino, o nome científico dela? Não. Se não for o Panax ginseng, não é ginseng. Porque às vezes eu chego na farmácia, não, tem ginseng? Tem. Qual é que tu tem? Tem a fáfia. Fáfia não é ginseng. Olha só. Então preste bem atenção naquilo que você está comprando para não levar gato por lebre. Mas eu quero voltar à erva... Ao galo. Ao galus, astragalus. Isso. Essa erva está sendo estudada já no Ocidente, é considerado um adaptógeno, vamos dizer assim, para quem está estressado, quem está esgotado, sem energia, aquela coisa assim de manhã, será que eu vou trabalhar ou fico dormindo? Desligo o despertador. Já é depressão. Ou nem vê o despertador, às vezes. Costuma acontecer. Então, ela é muito boa para isso, porque para quem tem problemas imunológicos. Aliás, até tem uma restrição de uso dela para quem é transplantado, por exemplo, ou quem tem doença autoimune, né? Porque ela estimula tanto o sistema imunológico que pode dar problema. Doutor Antônio, nós falamos no primeiro bloco sobre a questão da boca como um sinal de alerta para doenças do corpo. A Regina e a Isabel falaram sobre a questão das práticas integrativas para que a gente se reconecte à saúde e à longevidade. A medicina chinesa tem mais de 5.000 anos. Exatamente. E ela... como é que ela consegue se manter tão atual sendo natural? Bom, primeiro, eu sempre digo que ela é considerada uma medicina natural, não porque usa ervas. O pessoal confunde o natural com natureba, né? Não é porque ela usa ervinhas e tal que ela é uma medicina natural. Ela é uma medicina natural porque ela reintegra o homem à natureza. Só isso. O senhor sabe que nós não combinamos, mas a doutora Elaine, como cirurgiã dentista, e as duas terapeutas falaram sobre a importância de nós voltarmos a estarmos conectados com a natureza. Hoje, o senhor, em suas palestras... Mas é que o processo de civilização da humanidade afastou ela da natureza, só isso. É só, mas é muito. Como é que eu faço para pular um muro? É só porque E como cada é que eu vez pulo? a mais, raiz do problema.
E como é que a gente pula o muro de volta para cá? É difícil, é complicado. Eu sempre falo, hoje, por exemplo, tu vai no supermercado, a comida está lá para matar fome, não para alimentar. Não é? Então, as pessoas estão se intoxicando cada vez mais. E quando elas adoecem, elas procuram um médico e o médico intoxica elas mais ainda. Olha aí, Isabel. Mostra a Isabel para nós aí, Eduardo, que disse a mesma coisa. Eu também falei. Aí, Antônio, Eu prescrevo terapias complementares, meditação, porque isso faz com que o sistema imunológico possa ser restabelecido adequadamente. A visão do médico chinês, o corpo em si, É o mesmo, é um jardim. E a função, ele é o jardineiro. Então ele tem que cuidar, ele tem que regular. Tu não tem como aumentar ou diminuir uma energia da pessoa, né? Nós trabalhamos muito com a questão do equilíbrio entre Yin e Yang, que o pessoal conhece. E o que é isso traduzindo em termos ocidentais? É hiperfunção ou hipofunção? Só. Não tem mais nada de diferente nisso. Agora, eu não tenho como arrancar de dentro daquele paciente uma hiperfunção ou jogar alguma coisa lá para dentro que vai compensar uma hipo. Por quê? Porque se está acontecendo um hiper em um canto do corpo, no outro canto está faltando, está hipo. Ou o contrário. Então, o que é que acontece aqui? Você vai, na nossa visão ocidental, você vai no médico, o cara diz, tu está com hipotireoidismo, então toma o hormônio aqui e compensa. Pronto. Mas e da onde veio essa hipo da tireoide? Prestou atenção? Então, não faça nada por conta própria. Para isso que nós temos profissionais da saúde. Um grande abraço, fique com Deus. Voltaremos no próximo de Bem Correto.